eu fico me perguntando, né? Seja Ômicron, seja o que for, é uma variante que está aí. Vamos parar de embelezar ou dificultar os nomes, vamos falar sobre o assunto que é muito mais sério. Tem a ver com o coronavírus, tem a ver com o que está circulando por aí. E parece que muita gente está levando até na brincadeira. Eu costumo dizer que o momento é de muita hipocrisia. Me desculpa, eu realmente acho que nós estamos vivendo, o ser humano está vivendo de hipocrisia. Eu estava agora há pouco falando, enquanto a gente faz um fala-povo, onde a gente vai nas ruas, perceber que um vendedor, uma pessoa que está no comércio, uma senhora que está passando na rua, distante de todo mundo, está lá com a máscara. Enquanto outros locais, com 25 mil pessoas, totalmente sem máscara. Agora, não vem não, porque eu não acredito que cada uma dessas pessoas levou a sua carteirinha de vacinação e apresentou na entrada. Eu só acredito vendo. E se isso aconteceu, ainda temos que perguntar para o nosso infectologista, Luciano Mourão, se a vacina nos protege tanto assim ao ponto da gente viver assim, bem à vontade. Porque se a moda pegar, ninguém usa mais máscara, nem para trabalhar, nem para estar, e muito menos distanciamento. Porque, sinceramente, eu não acredito que aonde tem músicas de todos os tipos, as pessoas vão dançar distante uma das outras. Primeiro porque, visivelmente, a gente vê que não dá. Tá aí para todo mundo ver. E eu vou ser bem sincera, viu? Tomem muito cuidado na hora de falar de comunicadores que trabalham de forma correta. Eu estou a favor do povo, da saúde do povo. Não estou aqui defendendo a ABC, eu estou a favor do povo. Nós estamos num momento difícil. O ano passado, as pessoas estavam dentro de casa sem poder ver os seus parentes queridos, seus entes queridos. E hoje, o que a gente observa é que parece que esse amor sentimental uns pelos outros ficou meio de lado. Porque se você adoecer, você não vai poder chegar perto das pessoas que você ama nem para dizer Feliz Natal, muito menos abraçados. Essa é a verdade. Então, hoje eu convidei o infectologista Luciano Mourão, que vai explicar para a gente os riscos da nova variante que tem a ver com o Covid-19, né? Sim. Seja bem-vindo ao nosso programa. Me desculpe essa entrada, mas se faz necessária no momento que eu acho que ainda não é leve. Não estamos vivendo um momento tão fácil. Estive recentemente num cerimonial de enfermagem, de técnicos de enfermagem, e o que a gente ouve dizer é que não está assim do jeito que as pessoas pensam, não. A gente ainda não se livrou, a cura não chegou e, como aquela senhora perguntou, eu pergunto para o doutor, a vacina nos traz toda essa proteção ao ponto da gente ficar assim, bem à vontade? Bom dia, Vanusa, é um prazer estar aqui com você. Foi extremamente pertinente, né, a sua introdução aqui sobre o tema coronavírus e Ômicron. Na realidade, Ômicron é uma nova variante. A gente tem que entender que a Covid ela é causada por um vírus. O vírus não é uma célula, ele é uma partícula. E quanto mais simples for um ser vivo, mais mutante ele será. Então o vírus ele é extremamente mutante. E a vacinação, ela é fundamental, ela é essencial. A prova está aí. Após o início da vacinação, o número de gravidade de casos diminuiu significativamente. O número de internações, principalmente em UTI, caiu vertiginosamente. E graças a Deus, o número de óbitos também. Então, primeira coisa, vacinar é importante. As vacinas são fundamentais. E essas variantes, elas vão surgir. É natural da história dos vírus. E as vacinas vão evoluir também ao mesmo tempo. Então, não adianta só vacinar, Vanusa. É isso que a população tem que entender. Tem que ter as medidas protetivas. Porque se elas não forem mantidas nesse momento, vai ter risco de novas ondas. E aí vem todo esse suplício que nós vivemos. Essa pandemia, minha gente, ela é mundial. Ela não é nossa, ela é do mundo. E ela causou um transtorno em todos os sentidos.
financeiro, social, econômico, emocional, familiar. Quantas e quantas famílias tiveram que se afastar? Estamos vivendo esse momento agora. Ainda. Pessoas que perderam entes queridos ontem. Eu não digo um mês, 2 meses, 1 ano atrás, não. Ontem. Já teve gente perdendo seus entes queridos. E, doutor, uma das coisas que me chama também bastante atenção, o senhor falou uma grande verdade. Mutante. Significa dizer que nós ainda temos pessoas que morrem com gripes. Com certeza. Agora mesmo, Vanusa, no Rio de Janeiro, nós estamos tendo um surto que já está se transformando numa epidemia. Gripe, algo que convive conosco há vários e vários anos, décadas, e que nós temos que nos vacinar todos os anos. E a ciência acredita piamente nisso. Nós teremos que ter vacinação para a Covid anualmente. Deve entrar no calendário. Doutor, o senhor falou que a vacina se faz necessária. Algumas pessoas tomaram 1 dose, 2 doses. Tem a questão do reforço, que seria a 3ª dose. E eu pergunto para o senhor, essas vacinas que nós estamos tomando, desde o início foi comunicado à população, não é a cura. É simplesmente para amenizar uma situação que poderia ser mais grave, chegando a óbito. Alguns, mesmo vacinados, ainda estão chegando a óbito. Significa dizer que sem ela é muito mais complicado. Fundamental o que eu vou dizer agora, Sim. corroborando suas palavras. A população tem que entender. A vacina, ela é crucial, mas ela não é a salvação da lavoura. Ou seja, eu ser vacinado não me garante não ser infectado. Isso é importante. Você vacinado poderá ser infectado? Sim. Qual é a função, então, doutor, da vacina? É evitar gravidade. É evitar que a pessoa tenha sintomas graves, que ela precise ser hospitalizada, que ela precise de uma UTI, que ela precise ser entubada e que tenha um percentual risco maior de óbito. Então, essa é a segurança da vacina. Mas se eu estou vacinado e eu estou transitando nas aglomerações, gerando risco de transmitir, eu colocarei em risco as pessoas não vacinadas. Por quê? O nosso país não chegou ainda num percentual, digamos assim, de segurança confortável, que seria em torno de 70%, 80% com as 2 doses. Porque a segurança da vacina, os estudos feitos foram com 2 doses, tá certo? A dose de reforço, ela é necessária. E, provavelmente, com a Ômicron, nós precisaremos até de uma 4ª dose, quem sabe. E aí eu quero esclarecer um ponto importante, Vanusa, que poucos tocaram. Por que a Ômicron causou esse estardalhaço todo? Porque ela, até hoje, foi a que apresentou o maior número de mutações, em torno de 50. E dessas 50, 32 são novas. E uma delas, e boa parte delas, na realidade, mexe com a proteína spike, que é a proteína que permite o acesso do vírus à célula. Então, qual é o risco? E a gente já percebe isso na prática. É que o percentual de transmissibilidade aumenta significativamente com a Ômicron. Em relação à Delta, a variante Delta, que foi a penúltima, né? Ela é 4 vezes mais transmissível. Mas, graças a Deus, até hoje, não temos aí nenhuma comprovação de maior gravidade. Graças a Deus. Doutor, o senhor fala desta forma e a gente fica mais preocupado ainda, porque assim, as máscaras, na verdade, elas te impedem de estar, por exemplo, perto de uma pessoa que esteja e você ser contaminado. A questão do álcool gel, a questão da lavagem das mãos, né? Todas estas, na verdade, formas da gente se educar no dia a dia, elas são importantes e as pessoas não podem relaxar. Porque, de repente, você está perto de uma pessoa com Covid, mas você está protegido. Então, a partir do momento que você tem um certo distanciamento, que você está se cuidando, aí as pessoas às vezes dizem, nossa, eu estive perto de uma pessoa com Covid e não peguei. Mas por que será que você não pegou? Você está vacinado, você está se cuidando, você está se protegendo. Então, assim, tem toda uma história. Agora, eu fico extremamente preocupada, porque num ambiente onde 25 mil pessoas estão próximas, sem máscara, muitas até se beijando, se abraçando, dançando, é muito mais complicado. O senhor fala isso hoje, mas, por exemplo, pode acontecer a qualquer momento da gente ter um surto gigantesco pela quantidade de pessoas que estão juntas. Pode. E aí é importante lembrar,
As pessoas que estão vacinadas, como eu já disse, elas têm uma probabilidade muito menor de ter gravidade, mas elas podem ser infectadas. E se eu vou me aglomerar, e lá eu que sou vacinado, como médico infectologista, lá eu me contamino, eu posso voltar para a minha casa, para o meu lar, para a minha comunidade e transmitir às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de serem vacinadas. E respondendo às perguntas, né, que eu acho que é o quadro fundamental, né? As vacinas são eficientes? Sim. Todas elas até agora foram comprovadas em pesquisas, têm a sua eficiência. Então, nos garantem sim uma imunização. Só que as mutações podem sobrepor as nossas defesas. Daí a necessidade de mais reforço vacinal. A outra pergunta que eu achei interessante. Questão dos sintomas também, né? Então, muito importante, pessoal, não se automedicar. Tem muita gente que está procurando a farmácia, às vezes até sem a receita médica, porque um colega, um amigo, uma comadre indicou que melhorou e ela quer se automedicar. Não é aconselhado. O médico tem que ser procurado. Os sintomas iniciais, Vanusa, eles são muito semelhantes a outras enfermidades. Então se confunde com resfriado, se confunde com uma gripe ou outras viroses. Quem vai realmente ajudar a pessoa a identificar se é ou não e solicitar o exame adequado é o profissional médico. Então, qual é a minha dica como infectologista? Aos primeiros sintomas, você deve procurar imediatamente o serviço de saúde. Eu me lembro, Vanusa, que no início da doença aqui no país, foi veiculada uma campanha que me deixou muito preocupado, né? E eu não tive a oportunidade de vir a público falar, mas vou falar aqui no seu programa. O senhor está num programa que é sério. Que tem audiência, né? Lá a campanha era, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Na minha percepção, a campanha cometeu uma falha. Ela foi incompleta. Era para dizer, fique em casa, para evitar aglomeração, para evitar a transmissão, para evitar adquirir. Mas aos primeiros sintomas, você tem que procurar imediatamente o serviço de saúde e o seu médico. Por quê? Porque se você custar a fazer as medicações que evitam que a doença evolua, isso pode culminar com a gravidade e o óbito da pessoa. Doutor, o senhor fala uma coisa muito séria, muito séria. Eu tive uma amiga que ficou em casa, esperando melhorar. E foi piorando, piorando. Quando ela buscou, né, se cuidar de uma outra forma, que foi saindo de casa para procurar um médico, já era tarde demais. E isso é bom só falar sobre esse assunto, porque existem pessoas e pessoas. De repente, o sintoma vem para mim de uma forma mais leve, porque eu posso estar com uma imunidade melhor, eu posso estar preparada, eu posso ter uma alimentação balanceada, eu posso ter toda uma história, exercícios físicos, mas hoje a gente compreende que existe a população de pessoas que estão saudáveis ou não. Porque quando a gente fala de coronavírus, doutor, uma das coisas que as pessoas esquecem é que existem outras doenças. Que existem outras situações dentro do seu organismo que às vezes você desconhece. Tem gente que não busca profissional de saúde. Tem gente que só procura um médico quando sente algo. O senhor falou da questão da gripe, mas existem algumas pessoas que também comentaram. Eu tive a sensação de que estava com muita dor no corpo. Ela também provoca dores no corpo como se fosse uma dengue, por exemplo? Provoca sim. Vamos lembrar que dengue, chikungunya, zika vírus, né? Nós tivemos esse boom alguns anos atrás, também são viroses. Que continuam aí. Continuam. As doenças todas estão ainda em contato com a população. E muitas delas ficaram em segundo plano, mas continuaram a evoluir. Então a gente não descarta que de repente tenhamos um aumento aí no número de outras enfermidades. Então é importante que a população entenda, essa doença ela é multifatorial, ela pode ter vários tipos de sintomas, desde sintomas leves a sintomas graves. Eu me lembro até de ter visto na TV, procure um médico se você tiver tosse e falta de ar. Minha gente, já é sinal já de uma certa gravidade. Você tem que procurar um médico no início, quando começa uma cefaleia, uma dor de cabeça estranha, quando começa uma fraqueza que você nunca teve, quando você começa a ter uma diarreia sem motivo algum, quando você começa a ter febre, quando aparecem manchas no corpo, na pele, são sintomas muito frequentes em crianças. Nós estamos vendo, eu que estou na linha de frente, trabalho basicamente só com Covid hoje, eu atendi pacientes com sintomas múltiplos e que por vezes me surpreendi, mas na dúvida, como um pesquisador, pedi o exame e o resultado veio positivo. Doutor,
falando de criança. Não posso terminar essa entrevista com o senhor sem tirar proveito dessa situação. Inclusive, quero agradecer. O senhor está aqui no nosso programa em plena sexta-feira como infectologista. Isso mostra, gente, a credibilidade, a seriedade de um profissional que está vendo, enxergando o que de fato está acontecendo. Porque quem está em casa, quem está por aí, não tem noção do que está acontecendo dentro da saúde. Então, assim, e as nossas crianças que ainda não foram vacinadas? Algumas pessoas dizem, não, mas criança é diferente. Não, vamos falar de criança, porque criança também merece ter saúde. E é, sim, o futuro do nosso Brasil. E são elas que a gente tem que cuidar. Eu, como mãe, tenho que cuidar do meu filho. Eu tenho que saber como é que funciona. Como é que está a questão das vacinas para as nossas crianças? Olha, já temos... Menores, né? De 11 anos, digamos. Isso. Nós já temos vacinas que já foram testadas cientificamente e se mostraram eficazes, né, em relação às crianças. Agora, a gente tem que falar aquilo da prática nossa médica, né? Sim. Graças a Deus, parece que Deus realmente botou a mão e as crianças, elas não têm sintomas normalmente com muita gravidade. Tanto é verdade que a gente não viu na mídia se falar de tantas internações de criança, de tantas crianças em UTI. Então parece, é algo que vai se descobrir no futuro, sim, que a criança tem um sistema imune mais preparado para combater a Covid-19. Lembrar, pessoal, cada ser humano é um ser humano diferente. Sim. Não é porque eu sou irmão, não é porque é um irmão gêmeo, não é porque é parente. Fulano de tal não teve nada, eu não vou ter. Não funciona assim. Cada sistema imunológico é individual e cada sistema responde à Covid de maneira diferente. Temos várias variantes, não são só essas que são colocadas na mídia. Na mídia se coloca as mais graves, essa aqui tem uma transmissibilidade maior, mas são muitas. Então nós, se pegarmos assim, em termos de conhecimento, nós estamos ainda engatinhando em relação à Covid, em relação às formas de mutações e também às vacinas. Então, qual é a dica? A dica é: acredite na vacina, acredite na ciência e procure imediatamente o médico aos primeiros sinais e sintomas sugestivos da doença. Doutora, eu vou te procurar mais vezes. Eu tenho sido uma pesquisadora não só da Covid. Eu estou sabendo que existem outras aí que estão bem fortes dentro do nosso estado do Piauí e que muitas pessoas camuflam. E eu vou buscar o senhor para a gente conversar sobre esse assunto. Eu gostaria muito que o senhor estivesse presente aqui no nosso Bom Dia, nos ajudando e alertando a população. Sabemos que existem outras doenças que estão por aí e que as pessoas não estão levando muito a sério, como a tuberculose, como a hanseníase. Bom, já estou dando aqui um chamado. O próprio como HIV. Também a própria raiva, né? Também. O próprio HIV. E a gente sabe que as pessoas levam muitas vezes na brincadeira, mas são doenças que estão aí e que, de uma certa forma, para quem não sabe, existem problemas seríssimos que acabam trazendo mais danos ainda para quem teve o Covid, para quem teve sua imunidade mais baixa. Então, eu vou querer falar muito com o senhor ainda sobre estes assuntos, ainda daqui para o ano de 2022. Se o senhor aceitar o nosso convite, o nosso programa é um programa extremamente sério, onde a gente quer levar a verdade para a população. E eu tenho pesquisado muito, eu tenho ido muito atrás, e a gente sabe que muitas coisas estão acontecendo e a população tem que ficar consciente. Às vezes se culpa, né, a saúde, mas de verdade você só quer ver o que te interessa. E a gente tem que estar por dentro de tudo, né, doutor? Eu lhe parabenizo o seu programa, porque a televisão, o comunicador, ele tem essa função, né, de estar informando o povo, de estar conscientizando. Muitas vezes, como você colocou bem, as pessoas não conhecem a realidade, né, das enfermidades, não conhecem os números, não conhecem a realidade do trabalho do profissional de saúde, que é um profissional que deveria ter uma valorização muito maior. Estamos vendo aí a PL agora da enfermagem, né? A gente espera que passe, porque nós vivemos praticamente 2 anos enclausurados dentro de hospital e nos colocando na linha de frente, colocando Sim. nossas famílias em risco. Por quê? Porque temos um compromisso. Eu mesmo, durante esse período todo, todos os pacientes que eu atendi, eu deixei o meu contato à disposição de todos, para entrarem, para falar comigo, de segunda a segunda, em qualquer horário. Por quê? Porque tem muita gente humilde que não tem como procurar um serviço de saúde, que não tem como pagar um plano de saúde.
E às vezes as consultas não são tão acessíveis quanto a gente imagina. Os exames também não. Então, nós profissionais que temos a condição de ajudar num momento tão difícil desse pandemia, o mínimo é realmente contribuir. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Realmente o nosso primeiro bloco foi todinho para falar sobre esse assunto, porque nós estamos vivendo um momento difícil. E as pessoas, infelizmente, estão debatendo, batendo muito, e muitas estão percebendo que as pessoas estão levando na brincadeira. Então, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo. Nós somos a porta de entrada para boas informações. Assim como o senhor, infectologista, e os demais, estou falando todos os dias. Sou defensora realmente da saúde, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros. E agradecer de coração pela sua saúde e pela sua coragem. Obrigada, tá? Eu que agradeço, parabenizar aqui pela iniciativa e fazer esse apelo à população. Não vamos baixar a guarda. Não é hora de relaxar ainda, pessoal. Temos que nos vacinar e temos que manter as medidas protetivas. Dessa maneira, poderemos vencer essa árdua batalha contra a Covid-19. Muito obrigada, doutor. Continue aqui com a gente. Bom, gente, eu falo muito sobre esse assunto porque é um assunto extremamente sério. Enquanto eu for comunicadora, eu vou estar aqui falando a favor do povo. No dia que eu não puder mais falar, vocês vão perceber, tá bom?